Olá, irmãos. Essa é mais uma das nossas devocionais, Esperança que vem do céu. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do tema ansiedade. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Está escrito assim na palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito e amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, e obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração e que teu Santo Espírito haja no nosso meio, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nós para sermos transformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo, para a glória do seu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Esse texto que nós lemos fala a respeito de três coisas. A primeira delas é a respeito de um problema, que é a ansiedade. Em segundo lugar, o texto fala a respeito de uma ação, que é a oração. E em terceiro lugar, o texto fala sobre o resultado, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu quero pensar um pouco com vocês a respeito dessas três coisas. Em primeiro lugar, sobre a ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro. Tem pessoas que vivem de maneira ansiosa, vive de maneira preocupada com aquilo que há de vir, com o dia de amanhã, com as coisas que talvez acontecerão, que podem acontecer ou não. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que começa a especular e a se preocupar com as coisas que irão acontecer. Será que eu vou conseguir resolver aquele problema? Ou será que eu vou ter um problema? E se eu tiver esse problema, como que eu vou reagir a ele? O que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo mês que vem? Então é uma pessoa que nunca consegue ter sossego na sua alma, no seu coração, porque ela está sempre pensando a respeito das coisas futuras. E a sua mente é dominada e escravizada por esses pensamentos. A ansiedade, ela é condenada pelas Escrituras, porque o nosso Deus quer que nós vivamos um dia de cada vez, quer que nós confiemos na provisão dele para todas as coisas, e viver pensando sempre no depois, sempre no amanhã e no futuro, é não confiar na provisão do Senhor Deus. Jesus já tinha nos alertado a respeito disso no Sermão do Monte, quando ele diz: não andeis ansiosos pela vida, se preocupando com o que nós haveremos de comer, nós haveremos de beber ou com que nós iremos nos vestir. Mais para frente do texto ele diz que são os gentios que procuram essas coisas. São os pagãos, aqueles que não têm fé genuína no Senhor Deus. Então Cristo nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viver ansioso, irmãos, é ter um coração que não descansa na providência de Deus. Viver ansioso também é arrogância, porque nós queremos mudar coisas que não estão no controle das nossas mãos. E o texto nos chama para viver de uma outra maneira, para nós não termos ansiedade por coisa alguma, para que a nossa vida seja uma eterna adoração a Deus, um descanso na pessoa e na presença de Deus, sabendo que Ele é bom e que Ele cuidará de nós. E nesse momento que nós estamos vivendo, é bem possível que muitos dos irmãos estejam vivendo de maneira ansiosa, pensando: como que eu vou viver daqui para frente? Quando eu vou retornar ao meu trabalho?
Ou o que eu vou fazer se a minha renda diminuir muito, ou se eu ficar sem nenhum recurso? Como que eu vou voltar às coisas? Quando as atividades vão voltar ao normal? Como que eu posso garantir agora o sustento da minha família se eu não posso trabalhar, se eu não posso sair? Ou com medo daquilo que pode acontecer, e a minha saúde, e a minha família? Então é um momento que muitas pessoas estão agitadas e não conseguem descansar na soberania e na providência de Deus. Mas, irmãos, o texto nos chama para uma entrega total e uma confiança plena na soberania de Deus. Porque o texto nos diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Ou seja, nós não devemos ter nenhum tipo de ansiedade no nosso coração. A nossa fé deve ser uma fé que confia na providência de Deus, na soberania de Deus e na ação de Deus. Mas se você falar para alguma pessoa que está muito ansiosa, viu, você não pode viver assim, você não deve ser assim, isso não será o suficiente. Tá, eu não posso viver assim, mas como que eu me livro dessas coisas na minha mente? Como que eu me livro desse peso no meu coração? Então o texto não apenas nos diz que nós não devemos andar ansiosos, mas também o texto nos diz como não andar de maneira ansiosa. E a resposta aqui é que nós devemos agir e agir em oração. O texto então fala que nós devemos buscar o Senhor e que as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. E para elas serem conhecidas, elas devem ser constantes. Nós devemos estar continuamente diante do trono da graça. Nós devemos estar continuamente diante da presença de Deus. Orar é falar com Deus, é entregar a sua vida a Deus, é confiar em Deus. E a oração deve ser feita, como o texto diz, diante de Deus, diante da presença de Deus. Então o texto nos diz aí sobre 4 formas de oração, mas todas elas culminam para uma coisa só, que significa você confiar em Deus, pedir para Deus e ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. O texto fala sobre petições, sobre a oração, sobre a súplica e sobre ações de graças. Essas 4 coisas não são coisas totalmente distintas, mas elas estão interligadas e significam uma coisa só: você viver de maneira confiante na soberania e na graça divina, e a demonstração disso é que você recorre a Deus em oração. A demonstração disso é que seus joelhos se dobram diante do Pai, confiando que Ele é bom e entregando nas mãos dele todas as suas ansiedades. A oração, irmãos, ela é tão importante que as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas no ato da oração. Primeiro, o Pai, que nos ouve quando nós oramos e age de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, o Filho, que nos permitiu ter acesso a Deus, e o sangue precioso de Jesus Cristo é aquilo que nos possibilita a estar diante de Deus em oração. Além disso, o Filho também nos ensinou a orar na palavra de Deus, nos ensinou como orar, especialmente na oração do Pai Nosso, que é a oração mais conhecida da Bíblia e também de todas as pessoas. E em terceiro lugar, o Espírito Santo também está envolvido no ato da oração, conduzindo as nossas palavras, conduzindo a nossa mente, conduzindo a nossa vida diante do trono de Deus. E a Bíblia também diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está diante do Pai intercedendo por nós e nos ajudando em oração para que a nossa oração seja de fato eficaz. Então, se você anda ansioso, inquieto, preocupado, se o seu coração anda pesado, querido irmão, querida irmã, com as coisas que ainda hão de acontecer,
eu quero dizer para você que você só vai vencer isso de joelhos. Você só vai vencer isso diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Você só vai vencer isso quando você entregar a sua vida, a sua mente, seu coração diante da presença de Deus continuamente. Que você possa fazer isso para ter descanso. E como o texto diz agora, o terceiro ponto, para que você tenha a paz que excede todo o entendimento. Esse é então o resultado. Se você vive preocupado e ansioso, você precisa orar. E se você de fato orar com todo o seu coração, como Tozer diz, orar e orar até começar a orar de verdade. Orar continuamente, com fervor, com lágrimas, com súplicas, com petições, com adoração e com gratidão. O resultado disso na minha vida e na sua vida será a paz de Deus, que excede todo entendimento. É algo que nós não conseguimos explicar. Essa paz entra em nós e nós não conseguimos mensurar ou trazer em palavras essa realidade. Nós apenas podemos experimentar. A paz de Deus, irmãos, é diferente de paz com Deus. A Bíblia também diz a respeito da paz com Deus. Paz com Deus só acontece quando você é salvo pela graça mediante ao sangue precioso de Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos os homens se rebelaram contra Deus, estão carentes da glória de Deus, não há um justo sequer, não há alguém que não peca. Então, para ter paz com Deus, o homem precisa recorrer à cruz de Cristo, para que Deus tenha misericórdia dele e para que a obra expiatória de Cristo Jesus esteja sobre a vida dessa pessoa, e então ela vai ter paz com Deus, paz com o Criador. Mas o texto diz a respeito da paz de Deus, que é a consequência disso. É quando você não apenas é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, mas além disso é quando você aprende a ter uma vida de oração genuína. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em você. O texto termina dizendo, no versículo de número 7, que essa paz, a paz do Senhor, a paz do Todo-Poderoso dentro do seu coração e da sua vida, guardará o seu coração e a sua mente. Guardará o coração e a mente daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que são ovelhas de Jesus. A mente, porque é onde nós especulamos as coisas, é onde nós colocamos todos os nossos planos e mentalizamos e elaboramos. E o coração, que é o centro da nossa personalidade, aonde a gente sente as emoções, a vontade e as coisas que fazem parte do nosso ser. Aqueles que estão em Cristo Jesus e têm uma vida de oração constante diante do trono da graça, são aqueles que experimentarão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará a sua vida. Irmão e irmã, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós, como povo de Deus, nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo, possamos estar em oração constante diante de Deus, que as nossas petições sejam conhecidas diante do Deus Todo-Poderoso, que nós sejamos o povo da paz. Enquanto o mundo está em caos, enquanto o mundo busca respostas, enquanto o mundo está desesperado, nós descansamos na providência, na soberania de Deus. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, porque a Bíblia nos ensina como viver, ó Deus. A Bíblia nos dá a instrução correta para vivermos de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando Cristo se entrega por nós, Ele brada dizendo, está consumado. E é nessas palavras que nós descansamos o nosso coração. As notícias desse mundo não podem nos abalar.
as coisas que acontecem, as dificuldades, as circunstâncias, embora venham de encontro a nós, nós podemos nos lançar aos pés de Jesus e confiar que Ele cuidará de nós e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor Deus, ajuda aqueles que estão ansiosos a terem uma vida de oração, uma vida de entrega diante da Tua presença, Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus guarde o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém.